John Wick está fugindo depois de finalizar um membro da Associação Internacional de Assassinos, e com uma etiqueta de 14 milhões de dólares em sua cabeça, ele é o alvo de homens e mulheres em todos os lugares. Fala galera, hoje no Pipoquem iremos acompanhar John Wick 3, Implacável. Se você não viu os dois filmes anteriores, visite o card acima, ou vá no primeiro comentário fixado, e agora bora lá. John estava correndo por Nova York no final do período de graça. Ele entra em um beco e vê TikTok, um dos espiões do Boveri. Ele entrou em um táxi, mas ficou preso no trânsito. Faltando apenas 20 minutos para ser oficialmente excomungado, ele decidiu sair para outra corrida, mas não antes de dar ao motorista uma moeda de ouro para levar seu cachorro de volta em segurança ao Continental. Ele veio à biblioteca e pediu um livro, e abriu um compartimento escondido, que continha algumas moedas, uma cruz, um marcador e uma foto sua e de sua esposa, que ele beijou. Um homem grande, Ernest, apertou-o contra a estante. John diz que ainda tem tempo, mas Ernest não se importa, quem saberá de alguns minutos. Os dois começam a lutar e, eventualmente, John quebra a mandíbula e o pescoço de Ernest com o livro. Isso deixou com uma séria facada no ombro. Portanto, ele tinha apenas 5 minutos para ir à sua casa para ver um médico. O médico concordou em ajudar, mas teve que parar no meio dos pontos. O período de graça acabou. A recompensa de 14 milhões de dólares de John está em pleno vigor. Depois de se suturar e tomar alguns comprimidos, John atirou e feriu o médico a seu pedido para convencer o alta cúpula de que o médico obedeceu à ordem de excomungado. Imediatamente depois que John saiu, ele foi atacado por uma onda de assassinos. Eles o prendem em uma loja de armas antigas, pensando que terão a sorte de finalizar John, porém eles não são e nem serão as primeiras pessoas a tentarem isso, então John usa as armas antigas para finalizá-los em uma série de lutas envolvendo várias facas antigas. John saiu para a rua e foi atacado por mais assassinos. Eles o seguiram até os estábulos, onde John finalizou vários inimigos com os cavalos e seus poderosos chutes. Ele se afastou dos estábulos, mas foi seguido por 2 homens em motocicletas, mas não foram paros para John. John os finalizou a cavalo. A recompensa de John aumentou para 15 milhões de dólares. John chega ao teatro, onde é instruído a esvaziar os bolsos e tirar o cinto. Ele conhece a diretora e pede ajuda a ela, mostrando o crucifixo que pegou na biblioteca. Eles discutem a história de John, foi lá que ele cresceu. Ela o leva para o fundo do teatro, passando por bailarinas e lutadores de jiu-jitsu, e pergunta o que ele quer. Ele quer uma passagem de avião para Casablanca. Ela concordou, cortou todos os laços com ele e o cruzou no processo. Uma mulher misteriosa entra no Hotel Continental de Nova York. Ela entrega uma moeda para Sharon, que informa ao gerente, Winston, que uma juíza está vindo vê-lo. Depois de pedir para ver o corpo de Santino, a juíza informa a Winston que ele deve renunciar porque permitiu que John vivesse após finalizar alguém em solo continental. A juíza visita o Boveri King. Ele disse a ela que estava homenageando os excomungados. No entanto, ela diz a ele que ninguém está isento das regras da alta cúpula, e que ele deve deixar a cidade porque deu uma arma a John, com a qual ele sabe o que fazer. Ele ri na cara dela, alegando que não pode deixar o trono porque ele é o trono. John chega a Casablanca. Quase ao mesmo tempo, ele foi atacado por 3 inimigos com facas. Uma pessoa foi morta na luta, mas a luta foi interrompida por um homem que disse a ambos que o gerente havia concedido anistia a John. O assassino ficou chateado e tentou atacar John, mas o homem o finalizou a tiros. Ele e John foram para o Hotel Continental em Marrocos, e John foi levado para ver o gerente. Ele viu a foto de uma mulher e sua filha, e então 2 cães rosnando vieram protegê-lo. A gerente Sofia saiu das sombras e atirou no peito dele. Ele cai no chão, mas seu traje é à prova de balas. Ela diz a ele que deveria finalizá-lo, mas ele puxa o marcador que ela fez com John anos atrás para John salvar sua filha. Ela pede que ele não tire o marcador, mas John insiste que ela deve levá-lo para conhecer seu ex-chefe.
Ela fica com medo de levar ele ao chefe, porque corria risco de ser morta, mas ela, como tinha feito um acordo, ela concorda. A juíza foi a um pequeno restaurante de sushi. O cozinheiro estava zerado, reconheceu sua moeda e disse que não esperava tão cedo. Ele já conhecia John e estava interessado em caçá-lo. Além de ir atrás de todos os que o ajudaram, a juíza pediu-lhe que o fizesse. Sofia voltou para John em armadura completa. Ela escondeu uma arma no colete de um dos cachorros. John garantiu a ela que só queria falar com o chefe dela, mas ela estava cética. Eles chegam a um complexo e encontram a ex-chefe de Sofia, Berrada. John pediu a Berrada que o levasse aos anciãos sentados acima da alta cúpula para que ele pudesse fazer as pazes. Berrada não sabia onde ele estava, mas sabia que o ancião só encontraria o que ele queria encontrar. Ele diz a John para ir para o deserto e seguir as estrelas até que ele esteja perto da morte, e o ancião pode ou não encontrá-lo. Antes de partirem, Berrada pediu um presente. Ele quer um cachorro de Sofia, mas ela não quer dar o cachorro a ele. Em vez disso, ele atirou. Sem o conhecimento de Berrada, ele usava um colete à prova de balas. John a avisa para não retaliar, mas Sofia atira em Berrada e entra em guerra com seu time. O cachorro atacou a virilha de Berrada. Assim que o guarda estava morto, Sofia atirou na perna de Berrada e as duas fugiram, mas mais guardas estavam a caminho. Eles deixaram o complexo, seu cachorro seguindo suas ordens e se dirigiram para o deserto. No teatro, a diretora assiste à apresentação de balé dos alunos. Enquanto isso, seus guardas estão sendo eliminados por ninjas brutais, mas eficientes. 3 pessoas subiram ao palco para interromper o show. Julgamento e Zero se aproximaram por trás. Ela diz à diretora que seu acordo com a alta cúpula não permite que ela ajude John. Ela concordou em jurar sua lealdade. A juíza pediu que sua sentença fosse paga com sangue. Zero passa por suas mãos com uma espada, mas a mantém viva. John e Sofia dirigem para o deserto. John picou o dedo e assinou o marcador com seu próprio sangue. A dívida de Sofia foi paga. Sofia dá a maior parte da água para seus cachorros. Ela engoliu o que restava em sua boca, depois cuspiu outro gole na garrafa. Ela disse a John que ele morreria aqui ou mais tarde. John leva a garrafa para o deserto e ela sai. Ele caminhou pelas dunas por um dia e uma noite antes de desmaiar. No complexo Boveri King, o ninja nocauteou brutalmente muitos dos guardas. A juíza e Zero enfrentam o Boveri King no telhado. Ele diz para a juíza que oferece sua lealdade, mas ela diz que ele tem uma chance. Ele desafiadoramente manteve seus pombos fora de perigo antes que Zero lhe desse 7 golpes, como punição pelas 7 balas que deu a John. O Boveri King pousou no telhado. No deserto, um homem mascarado conheceu John. Então, John acordou na tenda. Ele ficou cara a cara com o ancião, que lhe disse que nunca tinha visto uma pessoa tão perdida. Ele perguntou por que ele queria viver. John disse que era em memória de Ellen. Então os anciãos lhe deram uma escolha: morrer aqui ou voltar a ser um demônio e lembrar morrendo. Ele nunca pode ser como fora antes, mas pode reverter a excomunhão. Em troca, ele deve finalizar Winston. John concorda e jura lealdade, cortando o dedo da aliança de casamento e dando o anel ao ancião. O ancião aceitou seu juramento de lealdade. Ele orienta a equipe para ajudá-lo a preparar uma passagem de avião de volta para Nova York e fornecer-lhe roupas novas. Depois de chegar a Nova York, John enfrenta 2 assassinos. No entanto, eles foram derrubados por alguns ninjas. Os ninjas levam John para conhecer Zero. John e Zero estavam prestes a lutar, mas um grupo de alunos os interrompeu. John escapou, finalizando 2 ninjas de motocicleta e levando uma motocicleta. Zero e seus assassinos ninjas perseguem John. Na estrada, John finalizou vários oponentes empunhando espadas enquanto dirigia em alta velocidade. Zero perseguiu até a cidade, mas os 2 caíram perto do Continental Hotel. Como John está no Continental, Zero não pode finalizá-lo.
Sharon leva John para a sala de espera, seguido por Zero. Aqui, ele admite o quanto é fã. Ele diz a John que eles são iguais, mas John discorda. John se reencontra com seu cachorro, mas diz a ele para se sentar e ficar quando Winston estiver pronto para encontrá-lo. Winston encontra John em uma sala envidraçada, que só é usada quando você precisa ver o que seu oponente está escondendo embaixo da mesa. Ele sabia que John tinha vindo para finalizá-lo e preferia ser morto por seus amigos, mas disse a John que era o contrário. Ele poderia puxar o gatilho e vender sua alma, tornando-se um yokai para sempre trabalhando para a alta cúpula, ou ele poderia ficar e lutar contra a alta cúpula e acabar morrendo como o homem que sua esposa amava. A juíza vem para ver se Winston vai renunciar. Ele não irá. Ela perguntou a John se ela iria finalizá-lo. Ele não irá. Então ela declarou a Continental Hotel profanada. Os negócios agora podem ser administrados em suas terras, e os dois homens são alvos. Em breve, eles se juntarão a algumas das melhores mentes da alta cúpula. Dadas as circunstâncias, no entanto, Winston achou por bem restaurar todos os privilégios de John. Ele precisa de armas. John foi levado para a sala de armas, onde foi informado de que o guarda-chefe havia atualizado sua armadura e recomendado balas de calibre mais forte. Winston se trancou em seus braços enquanto John, Sharon e alguns homens leais partiram para se defender do ataque de seguidores da alta cúpula. A armadura deles era mais forte do que qualquer um poderia imaginar, então John teve que se aproximar. A juíza ligou para Winston e perguntou por quanto tempo ele achava que conseguiria segurar a defesa. Antes que ela pudesse terminar, ele desligou o telefone. Apenas John e Sharon sobreviveram à primeira onda de ataques da alta cúpula. Eles se reagrupam no arsenal, onde Sharon apresenta uma espingarda perfurante. A segunda onda chega e John faz um trabalho rápido com eles, a espingarda capaz de explodir suas cabeças. A juíza ligou para Winston novamente para perguntar se a sequência de rebatidas estava a seu favor. Ele concorda. John caminhou até onde estava antes para a sala de vidro, onde foi atacado por dois ninjas e jogado em várias vitrines. Eventualmente, ele conseguiu finalizar todos eles com sua própria espada. Ele sobe as escadas enquanto Zero provoca através do vidro, mas é atacado pelos dois padrinhos de Zero. Os ninjas levam a melhor e têm a chance de finalizar John, mas se contêm pela honra de lutar contra ele. A luta recomeçou e eles derrubaram John novamente. Enquanto ele lutava para se levantar, eles discutiram que ele havia se aposentado recentemente e estava fora de forma. John desamarrou o cinto, pronto para usá-lo como arma. Após um longo terceiro salto, um cansado John recorreu a chutes e tapas na virilha, e John conseguiu desferir um golpe em seu oponente, estilhaçando o chão de vidro e mandando-os para os andares inferiores. Os ninjas não podem se levantar, mas John pode. Ele saiu para encontrar Zero no andar de cima. Zero e John se envolveram em uma luta de espadas prolongada. Eventualmente, John usou o próprio truque de desaparecimento de Zero contra ele e levou a melhor. Mesmo com derramamento de sangue abundante, Zero continuou a lutar até que John enfiou a espada em seu peito. Os dois estavam exaustos e sentaram-se juntos. Zero fala sobre como foi a luta e diz a John que vai alcançá-lo. Mas infelizmente ele não irá. Quando John saiu, Zero desabou ao lado dele, morto. Winston e a juíza jogam um jogo de perguntas e respostas no telhado. Ela disse a Winston que esta era apenas a primeira onda, haveria mais por vir e que a Continental iria cair. Winston respondeu que poderia recuperar a Continental. Seu vínculo é mais profundo do que essas paredes, ele é Nova York. Quando John chega, a juíza decide que a demonstração de poder de Winston é uma demonstração de lealdade. Ela reintegra o Continental e ele como gerente, mas diz a ele que algo deve ser feito sobre John. Winston concorda e atira em John várias vezes. A bala ricocheteou em sua jaqueta, mas o empurrou para trás até que ele caiu do telhado, ricocheteando no que quer que o impedisse de cair. Ainda assim, atingiu o chão com força. A juíza ficou satisfeita. Depois que a juíza saiu,
ela decidiu que o corpo de John precisava ser examinado. Ela entra novamente no Continental Hotel e diz a Winston que o corpo sumiu. Ela disse a ele que eles não queriam que John Wick viesse atrás deles. Winston concordou e sussurrou Baba Yaga. Tic-Tac dirigia um carrinho de mão, seguido pelo cachorro de John. Ele derruba um John maltratado da carruagem, que para em frente a um trono improvisado. O Boveri King senta em seu trono e bebe refrigerante. Ele ficou muito magoado e disse a John para levantar a mão se pudesse ouvi-lo. A mão de 4 dedos de John se ergueu. O Boveri King fala sobre a traição de John e as regras da alta cúpula. Ele mencionou que mais coisas estavam sendo feitas por baixo da alta cúpula e ele estava realmente irritado. Ele perguntou a John se ele também não estava feliz. John levantou a cabeça lentamente. Ele estava coberto de sangue e seus olhos estavam machucados, mas ele ainda era capaz de responder. Sim. O que achou do filme? Não se esqueça de dar-nos uma força se inscrevendo no canal. Esse vídeo deu um trabalhão para fazer. Além do mais, deixe o seu comentário sobre o filme, e se gostaria que trouxesse a 4ª parte dessa saga. Até o próximo vídeo.